Hoje, 25 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Saúde Bucal. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção de doenças bucais. E para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui hoje o dentista e coordenador de pós-graduação de odontologia da Unimes, doutor Luiz Alberto Pena. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vanessa. Bom dia para o senhor Muito e parabéns obrigado, pelo dia, muito né? obrigado, Representando aí bom todos dia. os dentistas É um prazer que estar estão nos aqui. assistindo. É um prazer poder representar a classe, ter sido escolhido para vir falar um pouco. Sem dúvida. E de alguém como eu, que já tem uma trajetória de mais de 4 décadas, seja experiência não falta, né, doutor? Seja na clínica, ou seja na ministrando docência. aula, sim. Ministrando aula numa instituição que eu estou na mesma instituição aqui em Santos, que é a Universidade Metropolitana, há Muito 40 legal. anos. Então, a gente já passou por vários... E aí um dia você vem falar para a classe, Ótimo, pela classe, né? em nome da classe, no nosso dia, Muito que legal. é o dia comemorado porque é o dia de criação dos cursos Sim, de odontologia, o dia 25 de outubro. Nós já Muito tivemos legal. no dia 3 o Dia Internacional da Odontologia também, mas para o dentista nacional é 25 de outubro, é assim que a gente comemora. certo. Muito Bom. obrigado pela oportunidade. Que bom, doutor. Vamos começar falando quais são os principais problemas bucais. O que o senhor mais encontra, assim, tanto no consultório quanto nas aulas que o senhor dá. Quais são os principais problemas? Olha, você tem problemas de aspirações hoje em dia. Você tem problemas como... A cárie ainda existe. Sim. Por mais que a gente diga, melhorou, uma grande parte da população não tem acesso. Porque nós não podemos esquecer que a gente vive numa ilha de privilégios. Se você for esticar um pouco mais seu conhecimento, uma população de baixa renda não tem tanto acesso como as pessoas com que a maioria de nós convivemos tem. Então, você tem problemas de cárie, tem problemas de falta de dente. As pessoas perdem dente muito cedo, por menos que se perda, ainda se perde muito. Você tem problemas de doenças como câncer bucal, Sim. que tem diminuído, mas ainda tem de 14 a 15 mil casos por ano. Pois é. É prevalente entre homens, mas já mudou isso. Há estudos que provam que essa proporção vem caindo de 8 a 9 para 1, para 3, 4 ou 5 para 1 entre homens e mulheres. Entendi. O senhor falou de cárie, doutor. Vamos só especificar esse problema, porque a gente sabe que tem muito, inclusive em crianças, né? Sim. Qual que seria a prevenção? Porque muita gente não procura ajuda e quando vai procurar já está numa situação bem complicada. Qual que seria a prevenção para a pessoa evitar ter a cárie? Bem, a prevenção. Primeiro que a gente tem política pública de saúde, fluoretação de água, que flúor é fundamental. Isso tem que ter. Sim. E tem, apesar de dar correntes que dizem que não, a gente tem grandes pesquisadores, inclusive no Brasil principalmente, que falam que a fluoretação é importante. Agora, a visita ao profissional também é importante. Sim. Portanto, esta política pública, se puder ser feita em idade escolar, que é o que se atinge, que você faz campanhas, entende? Como você faz campanha de câncer com órgãos públicos ou com universidade, mas você faz campanha contra a cárie também. Entende? Ou seja, a cárie ainda é um problema. A perda dentária ainda é um problema. E não deveria, porque a gente tem recursos para não ter. E a escovação, evitar... Sim, no hábitos. caso, você tem que ensinar doces, a escovar né? assim. A criança come doce? Come. Se você Sim, apresenta, a criança jeito. gosta. Agora, você tem que dizer assim, você quer comer doce 15 vezes por dia? Você vai ter que limpar 15 vezes por dia. Você não tem só que não comer, você tem que aprender a limpar, deixar limpo. A partir daí, se você deixa limpo, o fato do micro-organismo liberar o ácido que vai degradar tudo, você não tem. Entendi. Porque ele não tem os açúcares para se alimentar. Ou seja, é todo um encadeamento. Sujou? Limpou. A higiene ainda é o primeiro passo, a higiene. né, doutor? Você cuida do dente, você cuida da gengiva. Doenças na gengiva que o senhor falou agora também é muito comum, doutor? Muito comum. Quais são as que existem, as principais? Vocês têm as periodontites, não? Que é a inflamação da gengiva. A gengiva é chamada de periodonto. Você tem em maior ou menor grau, mas tudo é basicamente de hábitos. Sim. Os hábitos de higiene, os hábitos ensinados, os hábitos de escovação, passar fio. Ou seja, onde você não deixa um substrato específico ruim, você não tem a instalação do mal. Certo? Ou seja, está limpinho, você limpa, você passa o fio, você pode limpar entre o dente e a gengiva. Não tem como você ficar doente. Se você tiver... A perfeição não vai existir, mas um excelente cuidado pode existir.
Tá, doutor, hoje em dia a gente vê muitos tratamentos estéticos, né? Que antigamente não se falava nisso, mas hoje em dia se fala muito em tratamentos estéticos da boca. E a gente vê aquelas placas que colocam para cobrir os dentes, que deixam aqueles dentes lindos, brancos. Isso pode causar algum problema na saúde bucal? Aquele dente ficar tampado ali com aquela placa? No caso desse tratamento, existem vários, né? Existem vários. Mas no caso desse. O simples fato de você colocar um laminado cerâmico, que é como a gente fala, né? É algo justaposto, você tem desgaste tendendo a zero e depois você cola. Mas para isso você tem que ter uma excelente técnica, não vai te dar uma doença isso, desde que a pessoa tenha uma boa base, tenha uma gengiva saudável, tenha um profissional consciente do não invadir, tá? As pessoas estão um pouco aficionadas pela estética hoje em dia, deslumbradas. Né, então, eu quero. E não pensam em mais nada, que seja desta cor. Pois é, tem então, que ser aquele branco mesmo. É totalmente artificial, mas por quê? Porque vem um modismo de fora, artista de cinema. Então, acho que as pessoas podem, sim, você tem profissionais maravilhosos que atendem a isso de forma particular. Você Sendo feito da forma correta, tem esse tipo de não causa acesso problema. em clínicas de baixo custo, como universidades, eu não estou dizendo clínicas de baixo custo, tidas como clínicas populares, essas coisas, que é um mal necessário, ou não para odontologia. Tá. Mas, estou dizendo, as pessoas podem ter o acesso estético, as pessoas podem ter acesso à correção dentária, que é colocação de aparelhos, seja de forma externa ou de forma interna. Hoje em dia você tem ortodontia lingual para não aparecer, você tem aqueles alinhadores invisíveis, ou, por exemplo, Invisalign, que a gente tem muito profissional fazendo, que é um tratamento que se faz via correio Estados Unidos, você manda fazer o aparelho, volta, quer dizer, é outro estágio de tratamento, é outro estágio de custo. Procurando um bom profissional, eu acho que tudo é válido, né? Tudo é válido, entende? Agora, o exagero é ruim. Pois o exagero é ruim, o menos é mais, né? Sem dúvida. Então, acho que pode fazer clareamento. Aí tem muito mito de clareamento, porque é muito aparelho. A clareamento... Tem caseiro, tem fórmulas... O caseiro é o que funciona. O caseiro é o que funciona. Dizer que clareamento com auxílio de luz não é existente, não funciona. Laser é marketing. Houve muito trabalho antes, que tem a laser, tem o LED, tem o quê? E depois, assim, ou seja... faz o caseiro, mas é o profissional que te dá, o profissional que te molda, que faz a sua moldeira para você levar e que te dá o produto, de quanto você pode usar. E não adianta dizer, a Vanessa falou assim, doutor Pena falou que é para eu usar isso, eu vou usar um pouquinho a mais, com uma frequência um pouco maior. Não pode. Porque cada um tem uma boca, né? Vai te sensibilizar, vai te asperizar ou dissolver teu esmalte a mais. Pode te causar um problema periodontal, porque é um ácido, não deixa de ser um ácido, baixa concentração, a gente tem de 15% a 37%. Ou seja, tem até menos concentração e maior frequência. O ideal é sempre procurar um profissional para fazer esse tipo de... A orientação profissional é básica. Sem dúvida, doutor. E de quanto em quanto tempo a pessoa que não percebe ter nenhum problema bucal deve procurar um dentista? Olha, o ideal seria de quanto em quanto tempo? Ideal. Tem que ir ao dentista todos os anos? Sim, tem que ir ao dentista todos os anos. E o teu profissional acaba te dizendo, olha, você tem uma tendência maior, a tua higiene você não tem... Você, às vezes, não consegue. A Vanessa é dedicada, mas ela tem dificuldade. Então, Vanessa, vem 2 vezes por ano, deixa eu olhar para o que você está fazendo. Vamos treinar um pouco mais a tua escovação. Depende da pessoa. O ideal é procurar um especialista e ser encaminhado para o período em que deve voltar. Você não pode passar um período grande sem ir lá. Mas eu não tinha nada da última vez. Você não tinha nada, mas você não tinha nem tanta idade. Você passou não sei quantos anos. Então, assim, vai todo ano, vai 2 vezes por ano, pelo menos. Um bom profissional te orienta nisso, sem grandes exageros. Tá certo, tá doutor. Certo? Queria agradecer muito a sua presença aqui, pelas dicas, pelo dia de hoje. Parabéns mais uma vez. Conversei com o doutor Luiz Alberto Pena. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar no dia de hoje. Que bom. E sobre esses aspectos, sobre o que a gente faz. Eu lido muito com o ensino, com a pós-graduação, mas a gente é muito voltado para tratamentos de qualidade, para uma população que tem menos acesso. Então, isso é muito importante hoje em dia. A gente está muito atento a isso. Tá certo, agradeço bastante a oportunidade. Muito obrigado pela homenagem no Dia do Dentista. Obrigada, doutor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Viu?